Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. Olha só, galera, começando o dia em altíssima vibração e vibração positiva, porque é isso que realmente importa nos nossos dias. E claro, galera, Lelão estava falando aí, inclusive, em relação à positividade da gente ficar sorrindo para as pessoas, mas calma lá, hein, galera? Calma lá, não fica sorrindo aí, você vê que a pessoa é muito mal encarada. Realmente, né? O nosso papel como ser humano é propagar a positividade, né? Mas com cautela, né? A gente tendo aí bom senso, né? Às vezes a gente encontra ali um vagabundo, o cara tá com a cara feia pra gente, a gente ficar sorrindo pra ele, a gente vai facilitar ainda mais um eventual maldade dessa pessoa para conosco. Mas claro, eu acredito que você tem aí o bom senso para, claro, distinguir isso, né? Porque a gente vê aí muitas pessoas às vezes tristes, principalmente hoje em dia no mundo contemporâneo, mexendo ali, rolando o feed das suas redes sociais em seus celulares, e na maior parte do tempo essas pessoas estão ali, como eu disse, né, carrancudas, não sei, tristes, mal-humorados, pelo menos um semblante, né? E claro, se a gente vê a oportunidade de levar a positividade para essas pessoas, simplesmente com um sorriso ou um semblante, né, de amizade, de paz, isso aí vai contribuir, claro, galera, para o mundo que a gente quer construir, beleza? Mas olha só, agora que a gente já falou aí sobre a positividade, vamos entrar aí numa questão mais técnica. Galera, respondendo o quiz digital que chegou ontem aí para você, com a seguinte pergunta: para vender é preciso saber. Primeira opção, técnica. Segunda opção, habilidade. Terceira opção, contar histórias. Claro, galera, a maior parte aí dos votantes aí do quiz digital votaram em habilidade. Claro, sem dúvida. Mas, olha só, não é a resposta correta. Não é. Por quê? Porque é o seguinte, galera. Técnica e habilidade, olha só, ele é parte do que você precisa saber para vender, tá? Mas tanto a técnica ou as técnicas quanto as habilidades para vender, galera, contar um segredinho aqui. Você sabia que todo grande vendedor, todo grande empreendedor de sucesso, eles têm uma característica que é contar histórias. Leles, mas poxa, contar história? Será que eu não vou estar ali passando por um papel daquela pessoa que pretende enrolar alguém? Não, e isso, olha só, galera, guarda aí no seu coração, anota aí num caderno, tá, que você tem dedicado aí aos assuntos do Papo Digital, ou coloca aí um emoji, né, daquele de atenção para você voltar e ouvir isso aqui, tá? Então, olha só, galera, todo grande vendedor, todo grande empreendedor, ele tem uma característica em comum entre todos eles, e principalmente aqueles que vendem e vendem muito. Eles sabem que, por mais técnicas de vendas que eles conheçam, por mais habilidade que eles tenham, eles só vão aumentar essa habilidade de vendas potencialmente quando eles aprendem a contar histórias. Galera, sabe por quê? Vou te contar uma história aqui. É um trocadilho. Vou te contar uma história aqui. Galera, hoje, principalmente na internet, a gente não se conecta com empresas. Você sabia disso? Galera, pois é. Você viu lá a Coca-Cola? É uma grande marca, né?
E talvez você nem beba essa bebida, mas é uma das bebidas mais consumidas do mundo. E o que ela vende? Ela vende, o produto lá, bebida gaseificada de cola, isso, aquilo, outro. Não, ela não vende nada. Ela vende a garrafa. Não. Ela te conta uma história. Olha só, galera, como isso é poderoso. Ela te conta uma história na qual você se conecta com essa história. E essa história que ela está te contando está te conectando com o quê? Com uma história, por exemplo, de união familiar, de alegria, de paz, de momentos em família. É essa história que a Coca-Cola conta. Por quê? Porque a gente, como consumidores, eu acabei de dizer que a gente se conecta não com produtos, com marcas, a gente se conecta com as histórias por trás dessas marcas e desses produtos. Então, olha só, a habilidade de você vender, ela está diretamente ligada a você contar histórias. Mas não é ficar contando história aí sem pé nem cabeça, não, né? É contar histórias. Olha, e agora vem um pulo do gato aqui, ó. Vem mais uma coisa aqui muito importante para você guardar no seu coração. Como é que essas histórias desses grandes vendedores ou desses vendedores que já despertam essa habilidade de contar histórias, como essas histórias são contadas e de forma que você entenda a real necessidade de ter aquele produto ou serviço? Olha só, toda boa história para se vender, ela tem um começo, óbvio, ela tem um herói, ela tem um vilão e ela tem um final. Galera. Então, olha só, quando você está contando uma história para você vender um produto, por exemplo, seja um criativo lá na internet, seja no próprio X1, o que você precisa ter em mente? O que todos esses grandes vendedores têm desenvolvidos em suas carreiras, em suas vidas? Eles contam histórias, olha só, contando um começo, né? Geralmente esse começo representa uma dor latente que essas pessoas tenham. No caso da Coca-Cola, muitas vezes aquela dor da solidão, a pessoa mudou para outra cidade, tem que trabalhar e só vai ver a família no final do ano. Ela bate nessa dor. Isso no caso da Coca-Cola. Agora você tem que pensar na dor que você vai sanar. Depois disso, você vai pensar em criar um herói para essa história. O herói provavelmente vai ser o seu infoproduto, o seu serviço. E qual que é o vilão? O vilão é aquilo que causa a dor na pessoa. Não é a dor, é aquilo, é o fato daquilo, o fator que causa uma dor na pessoa. Depois disso, você vai contar para ela e discorrer ali para ela como, entre aspas, o vilão perdeu para o herói, ou o herói venceu o vilão. E é nessa conclusão onde você vai realmente imprimir na vida das pessoas e, claro, aquilo que você quer vender, contando uma história impactante. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, no caso do Steve Jobs, quando ele lançou lá o iPod, né, que é aquele aparelhinho de música, galera, todo mundo baixava a música de graça na internet. Só que tinha um aplicativo chamado Kazaa. E aí você ficava 15 minutos ali para baixar aquela música e muitas vezes ela não via com aquela qualidade. Então, ao invés do Steve Jobs falar do iPod, não sei o quê, e o que ele falou? Olha, hoje você baixa a música de graça, mas você não sabe a qualidade dessa música. O iPod você vai pagar 99 centavos por música, mas tenha certeza de uma qualidade de música quando você comprar. Pois é, ele só contou essa história e vendeu bilhares de dólares com esse aparelho. Gostou desse conteúdo? Vamos aprender a contar história? Então continua ligado, fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!